Capítulo 18. Álbum de recortes. Jack encontrou o álbum de recortes no dia 1º de novembro, enquanto a mulher e o filho faziam uma caminhada pela estrada velha, que ia dos fundos da quadra de hóquei a uma serraria abandonada a 3 quilômetros dali. O tempo ainda estava bom, e os três estavam com um improvável bronzeado de outono. Fora ao porão para baixar a pressão da caldeira e, depois, no impulso, tirar a lanterna da prateleira onde estavam os diagramas do sistema hidráulico e resolveu olhar alguns papéis velhos. Procurava também lugares apropriados para montar as ratoeiras, apesar de não pretender executar a tarefa até o mês seguinte. Quero os bichos todos em casa depois das férias de verão, disse a Wendy. Acendendo a lanterna, passou pelo cabo do elevador. Diante da insistência de Wendy, não havia usado o elevador desde que se mudaram. E pelo pequeno arco de pedra. Franzia o nariz por causa do cheiro de papel morfado. Atrás, a caldeira engasgava, um estrondo, assustando-o. Dirigiu a luz em volta, assobiando entre os dentes. Havia aqui uma miniatura dos antes, dúzias de caixas de caixotes cheios de papel. A maior parte deles branca e sem forma, devido ao tempo e à umidade. Outras haviam se aberto, derramando folhas amareladas de papel no chão de pedra. Havia fardos de jornal amarrados por uma corda. Algumas caixas continham o que pareciam livros, razões e outras notas atadas por elásticos. Arrastou uma e dirigiu-lhe a lanterna. Expresso Montanha Rochosas Ltda. Para Hotel Overlook. De Armazém Sede, Rua 16, 1210. Denver, Colorado. Via Estrada de Ferro Canadian Pacific. Conteúdo: 400 caixas de papel higiênico Desley. Uma grossa caixa. Assinado DEF. Data: 24 de agosto de 1954. Sorrindo, Jack deixou o papel cair em volta da caixa. Dirigiu a luz para cima e viu uma lâmpada pendurada, quase perdida entre as teias de aranha. Não havia corrente. Apoiou-se na ponta dos pés e tentou torcer a lâmpada. Esta acendeu, uma luz muito fraca. Apanhou a nota fiscal do papel higiênico mais uma vez e a usou para limpar algumas teias de aranha. O brilho não foi muito maior. Ainda com a lanterna, caminhou por entre as caixas e caixotes de papel, procurando sinais de ratos. Passara por aqui, mas há muito tempo. Talvez anos. Encontrou restos de excrementos esbranquiçados pelo tempo. Vários ninhos muito bem arrumadinhos, feitos de papel picado, velho e fora de uso. Jack puxou um jornal de um dos fardos e olhou a manchete. Johnson promete transição ordeira. Diz que o trabalho iniciado por JFK continuará no próximo ano. O jornal era de Rocky Mountains News. Rocky Mountains News. De 19 de dezembro de 1963. Jogou de volta a pilha. Fascinou-se com a sensação de banalidade que a história de que qualquer pessoa pode sentir ao olhar as notícias de primeira mão, de 10 ou 20 anos passados. Encontrou defasagens nas pilhas de jornal e documentos, nada de 1937 a 1945, de 1957 a 1960. De 1962 a 1963. Períodos em que o hotel estivera fechado, pensou. Quando pertencera a otários, sentados tentando a sorte. As explicações de Hillman a respeito da carreira esburacada do Overlook ainda não lhe soavam como verdadeiras.
Parecia que a localização espetacular do Overlock já seria o bastante para garantir a continuidade de seu sucesso. Sempre houve um jet set americano, mesmo antes da invenção do jato, e a Jack parecia que o Overlock poderia ser uma escala nas migrações desse pessoal. Fez algum sentido. O Haldorfer em maio, o Bar Harbor Rose em junho e o Overlock em agosto e princípio de setembro, antes das mudanças para Bermudas, Havana e Rio, ou qualquer lugar que fosse. Encontrou uma pilha de registros velhos de portaria que o ajudaram. Nelson Rockefeller, em 1950, Henry Ford e família, em 1927, Jean Harlow, em 1930, Clark Cable e Caroline Lombard. Clark Cable e Carolina Lombard, em 1956. Todo o andar superior fora reservado durante uma semana para Daryl F. Zanuck e companhia. O dinheiro deve ter rolado pelos corredores e entrado pelas máquinas registradoras, como uma mina de ouro do século XX. Havia história aqui, muito bem, e não só nas manchetes dos jornais. Estava enterrada nesses livros. Razões. Livros de contas e notas de serviço de quarto, onde não se podia vê-la muito bem. Em 1922, Warren G. Harding pediram um salmão inteiro às 10 horas da noite e uma caixa de cervejas Coors. Mas com quem estaria ele comendo e bebendo? Teria sido um jogo de pôquer? Uma sessão de estratégia? O quê? Jack olhou o relógio e ficou surpreso, pois 45 minutos voaram desde que descera até o porão. Seus braços e suas mãos estavam juntos e ele provavelmente cheirava mal. Resolveu subir e tomar um banho, antes que Wendy e Danny voltassem. Caminhou devagar por entre as montanhas de papel, a mente viva e remoendo possibilidades numa velocidade tal que o divertia. Há anos não se sentia assim. De repente, parecia que o livro que se prometera quase de brincadeira realmente poderia acontecer. Poderia, inclusive, estar aqui, perdido, nestes amontoados. Poderia ser um trabalho de ficção, história ou ambos. Um livro longo e explodindo deste lugar central, em centenas de direções. Parou ao lado da lâmpada com umas teias. Puxou o lenço do bolso traseiro, sem pensar em como ele esfregou os lábios. Foi quando viu o álbum de recortes. Uma pilha de 5 caixas dispunham-se à sua direita, com uma espécie de pisa quase em queda. A caixa de cima estava recheada de mais notas de livros razões, equilibrado no topo, mantendo seu ângulo de repouso. Deus sabe há quanto tempo estava um grosso álbum de recortes com a capa de couro branco, as páginas atadas com 2 tiras de cordão dourado, que formavam laços enfeitando a capa. Curioso, foi até lá e pegou. A capa da frente estava coberta de poeira. Segurou diante do rosto, no nível da boca. Soprou a poeira numa nuvem e o abriu. Ao fazê-lo, um cartão esvoaçou e ele agarrou-o no ar antes que caísse no chão de pedra. Era de bom gosto e cor creme, com um alto relevo do overlock, com todas as luzes acesas. O jardim e o parque de recreação eram decorados com lanternas japonesas acesas. Parecia quase como se pudesse entrar por ele. Um hotel Overlock que existia há 30 anos. Horace M. Delvarte tem o prazer de convidar
V. Exer para o baile de máscaras que fará celebrar na grande abertura do Hotel Overlook. A ceia será servida às 20 horas, retirada das máscaras e baile à meia-noite. 29 de agosto de 1945. RSVP. Ceia às 8 da noite, retirada das máscaras à meia-noite? Quase podia vê-los na sala de jantar. Os homens mais ricos da América e suas mulheres, smokings e camisas engomadas, vestidos longos, orquestras tocando, saltos altos cintilantes, os brindes, o alegre espocar das rolhas de champanhe. A guerra terminara, ou quase, o futuro se abria adiante, limpo e claro. A América era colosso do mundo e, finalmente, descobrira e aceitava o fato. E mais tarde, à meia-noite, o próprio Devard gritando: retirem as máscaras! Retirem as máscaras! As máscaras estão sendo retiradas e... A máscara da morte rubra dominava tudo. Franziu a testa. De onde viera isso? Era Poe, o grande nome da literatura americana. E é claro que o Overlock, este Overlock iluminado, cintilante no convite que segurava em suas mãos, era algo extremamente distante do mundo de E.A. Poe. E.A. Poe. Guardou o convite e virou a página. Um recorte colado de um dos jornais de Denver, com a data escrita abaixo, 15 de maio de 1947. Resort elegante nas montanhas reabre com hóspedes de primeira categoria. Devert diz que o Overlock será o lugar da moda do mundo. Por David Felton, editor especial. O Hotel Overlock foi aberto e várias vezes reabriu ao longo dos 36 anos de sua história, mas nunca com tanta pompa e esplendor. Conforme prometido por Horace Devert, o misterioso milionário da Califórnia, atual proprietário do hotel, Devert, que não faz segredo do fato de ter empregado mais de $1 milhão em sua mais recente aventura. E alguns dizem que a cifra está próxima dos 3 milhões. Diz que o novo Overlock será um dos lugares da moda, o tipo de hotel do qual você lembrará durante 30 anos. Quando Devert sobre quem ocorre o boato de deter substancial quantidade de propriedades em Las Vegas, foi indagado se a compra e reforma do Overlock assinalavam o macro na batalha para a legalização dos cassinos no Colorado. O magnata de aviões, cinemas, munições e navios negou, com um sorriso. O Overlock se baratearia com o jogo, disse ele. E não creio que eu seja criticado. Las Vegas. Há dinheiro meu faciço. Há dinheiro meu suficiente lá. Há dinheiro meu suficiente por lá para eu me permitir fazer isso. Não tenho interesse algum em tentar obter a aprovação de um projeto para a legalização do jogo no Colorado. Seria malhar em ferro frio. Quando o Overlock abrir oficialmente, houve uma enorme, bem-sucedida festa lá. Há algum tempo, quando o trabalho atual foi concluído. Os quartos recentemente pintados, forrados e decorados serão ocupados por uma lista de astros e estrelas que vão desde o elegante desenhista Colbert Stein até... Sorrindo confuso, Jack passou a página. Olhava agora para o anúncio, de página inteira do New York Times, de domingo. Caderno de turismo. Na página seguinte, uma história sobre o próprio Devert
Um homem careca, com um olhar penetrante, em uma foto de jornal. Usava óculos sem aro e, mesmo com o bigodinho fino dos 40 anos, não conseguia parecer-se com Aaron Flynn. Sua fisionomia era a de um contador. Eram seus olhos que o denunciavam. Jack leu o artigo às pressas. A maior parte da informação ele tivera de uma história sobre Denver publicada no Newsweek do ano anterior. Nascido pobre em Stamford, nunca concluiu o curso secundário. Alistou-se em vez disso. Alistou-se, em vez disso, na Marinha. Subiram rapidamente, apesar de amargar a derrota ao tentar patentear um novo tipo de hélice propulsora que ele desenhara. Na guerra entre a Marinha e um jovem desconhecido chamado Horace Delwart, o tio Sam sangrou-se o previsto. Tio Sam sangrou-se o previsto vencedor. Tio Sam sagrou-se o previsto vencedor, mas tio Sam nunca obteria outra patente, e houve uma porção delas. No fim da década de 20 e início da de 30, Delwart voltou-se para a aviação. Comprou uma companhia falida de pulverizadores de plantação, transformou-a em um serviço de correio e prosperou. Mas patentes se seguiram. Um novo desenho de asa de um monoplano, um carregador de bomba usado nas fortalezas voadoras que fizeram chover fogo sobre Hamburgo, Dresden e Berlim, uma metralhadora refrigerada a álcool, um protótipo de assento ajeitável, usado mais tarde nos jatos americanos. E ao longo do tempo, o contador que vivia nas mesmas E ao longo do tempo, o contador que vivia na mesma pele do inventor acumulava investimentos. Uma significante cadeia de fábricas de munição em Nova York e Nova Jersey. 5 indústrias têxteis na Nova Inglaterra. Indústrias químicas no falido e doloroso Sul, no fim da Depressão. Sua fortuna se construíra em uma porção de ações compradas a preços baixíssimos e vendáveis a preço ainda mais baixo. A certa altura, Denver se gabava de poder vender tudo e conseguir apenas o suficiente para comprar um Chevrolet velho. Houve rumores, Jack lembrava, de que alguns dos meios que Delbert empregou para tirar a corda do pescoço eram ilícitos. Envolvimento com contrabando de bebidas alcoólicas, prostituição no centro-oeste, contrabando na costa sul, onde ficavam suas fábricas. Finalmente, uma associação com os crescentes lucros do jogo no oeste. É provável que o investimento mais famoso de Delbert tenha sido a compra do estúpido Top Mark, falido, que não tivera um ídolo desde sua estrela infantil, a pequena Margaret Morris, que morrera de uma dose excessiva de heroína em 1934. Puta merda. Ou aos 14 anos. Nossa, isso aqui é pesado pra caramba. A pequena Margaret, que se especializara em papéis de doces menininhos Nossa Senhora, de 7 anos, que salvavam casamentos e vidas de cachorros injustamente acusados de matar galinhas, teve o maior funeral da história de Hollywood, patrocinado pelo Top Mark. A versão oficial foi de que a pequena Margaret contraíram uma tuberculose. Cara, isso aqui é muito pesado.
Preciso marcar isso aqui. Vamos lá. A versão oficial foi de que a pequena Margaret contraíra a tuberculose enquanto cantava para um orfanato de Nova York. E alguns clínicos e alguns cínicos sugeriram que o estúdio exibira toda aquela cena porque sabia que estava enterrando a si próprio. Dermot empregou um esperto homem de negócios e maníaco sexual feroz chamado Henry Frankel para dirigir o Top Mark. E nos 2 anos antes de Pearl Harbor, o estúdio produziu 60 filmes, 55 dos quais geraram conflitos com a censura. Conflitos esses que não deram em nada. Os outros 5 foram filmes de propaganda do governo. Os longas-metragens foram de enorme sucesso. Durante um deles, um figurinista anônimo improvisou um sutiã sem alças, especialmente para a estrela do filme aparecer na cena do grande baile, onde revelava tudo, exceto talvez uma possível marca de nascença embaixo do traseiro. Dermot também recebeu crédito pela invenção, e sua reputação ou notoriedade cresceu. A guerra fizera-o rico, e ainda estava rico, morando em Chicago. Era raramente visto, a não ser nas reuniões de conselho da empresa, Dermot, que dirigirem com mão de ferro. Comentava-se que era o dono da companhia aérea United Airlines de Las Vegas, onde era sabido que tinha o controle acionário de 4 hotéis, cassinos e alguns envolvimentos em pelo menos outros 6, de Los Angeles e dos próprios Estados Unidos. Conhecido como amigo da realeza, presidentes e chefões do submundo, muitos supunham que era o homem mais rico do mundo. Mas não conseguiram fazer o Overlock dar certo, pensou Jack. Colocou o álbum de lado por um momento e pegou a caderneta e a lapiseira que sempre levava no bolso da camisa. Rabiscou. Verificar H. Dermot. Biblioteca de Cindy Winder. Guardou a caderneta e apanhou o álbum. O rosto estava concentrado, os olhos distantes. Limpava a boca com umas mãos, repetidas vezes, enquanto virava as páginas. Passou os olhos no material que se seguia, fazendo anotações mentais para tê-los mais atentamente. Depois havia recortes colados em muitas das páginas. Fulano de tal é esperado no Overlock na próxima semana. Petrano de tal dá um show no salão. No tempo de Denver era o salão Olho Vermelho. Muitos dos artistas eram nomes de Las Vegas e muitos dos convidados, executivos e astros do Top Mark. Depois, um recorte marcado de 1º de fevereiro de 1952. Executivo milionário vende investimento no Colorado. Acordo feito com investidores Acordo feito com investidores do Overlock, outros investimentos, Dermot revela. Por Rodney Conklin, editor financeiro.
Em comunicado breve, ontem, de Chicago, nos escritórios das monolíticas empresas Derrett, foi revelado que o milionário, talvez bilionário, Lawrence Derrett, vendeu tudo no Colorado. Em um surpreendente jogo financeiro que estará concluído por volta de 1º de outubro de 1954. Os investidores de Derwent incluem gás natural, carvão, usina hidrelétrica e uma companhia de desenvolvimento imobiliário chamada Colorado Sunshine Initiative, que possui ou detém ações preferenciais de mais de 500 mil acres no território do Colorado. A mais famosa propriedade de Denver, no Colorado, o Hotel Overlook, já foi vendida, revelou Denver numa rara entrevista ontem. O comprador foi um grupo de investidores da Califórnia, encabeçado por Charles Grodin, ex-diretor da empresa de desenvolvimento imobiliário da Califórnia. Apesar de Derrett se recusar a divulgar cifras, informaram as fontes. Ele tinha vendido tudo, até a pia da cozinha. Não fora só o overlock, mas de algum modo, Jack enxugou os lábios com a mão e desejou um gole. Seria melhor um gole? Virou mais páginas. O grupo da Califórnia abriu o hotel durante 2 temporadas e em seguida vendeu a um grupo do Colorado chamado Mountains Resorts. O grupo faliu em 1957, em meio a acusações de corrupção, desfalque e trapaça praticados contra os acionistas. O presidente da companhia suicidou-se 2 dias depois de ser intimado a comparecer diante do tribunal. O hotel ficou fechado durante o resto da década. Havia uma única matéria a respeito. Uma manchete de domingo. Antigo grande hotel em decadência. Os fatos que se seguiam partiram o coração de Jack. A pintura da entrada principal estava descascando. O gramado estava numa desordem escabrosa, sem qualquer vestígio de vegetação, janelas quebradas por tempestades e pedras. Esta seria uma parte do livro, se é que na realidade escreveria. A fênix queimada para renascer das cinzas. Prometeu a si próprio que tomaria conta do lugar com muito cuidado. Parecia que até ontem não tinha entendido realmente a extensão de suas possibilidades para com o Overlock. Era quase como se tivesse responsabilidades para com a própria história. Em 1961, 4 escritores, 2 deles ganhadores do prêmio Pulitzer, alugaram o Overlock e o reabriram como uma escola de escritores. Isso durou um ano. Um dos alunos embriagou-se no quarto do terceiro andar, atirou-se pela janela e caiu morto no terraço de cimento. O jornal sugerira suicídio. Tudo que é hotel grande tem seus escândalos, disseram Watson. Assim como todo grande hotel tem um fantasma. Por quê? Diabos, as pessoas vêm e vão. De repente, parecia que quase podia sentir o peso do Overlock sobre si. 110 quartos, os depósitos, cozinhas, dispensas, frigorífico, salão, saguão, restaurante. No salão, as mulheres vêm e vão. E a máscara da morte rubra dominava tudo. Esfregou os lábios e virou as páginas do álbum. Estava agora no último terço. E, pela primeira vez, ponderou conscientemente sobre quem poderia ser o dono do livro, deixando por cima da pilha mais alta de registros do porão uma nova manchete. Esta data de 10 de abril de 1963. Grupo de
Grupo de Las Vegas comprara renomado hotel no Colorado. Pitoresco Overlook torna-se clube privado. Robert Leffen, representante de um grupo de investidores sob o nome de Hanging Country Investimentos, anunciou hoje em Las Vegas que o Hanging Country negociou Hick Country negociou um acordo para o famoso Hotel Overlook, uma estância localizada no topo das Rochosas. Leffin não mencionou os nomes dos investidores, mas disse que o hotel se transformara em um clube privado. Declarou ainda que o grupo que representa espera vender títulos a grandes executivos de empresas americanas e estrangeiras. O grupo Hanging Country possui também hotéis em Montana, Wyoming e Utah. Overlook tornou-se conhecido mundialmente nos anos de 1946 a 1952, quando era de propriedade do misterioso multibilionário Horace Dewar, que o tema da próxima página era uma mera nota, datada de 4 meses mais tarde. Overlook abrira sobre a nova direção. Aparentemente, o jornal não conseguira descobrir ou não estava interessado em saber quem eram os investidores, pois nenhum nome foi mencionado, a não ser o de Hick Country Investimentos, o nome da empresa mais anônimo que Jack já ouvira, perdendo apenas para uma cadeira de lojas de bicicleta e peças a oeste da Nova Inglaterra, sob o nome de Business Initiative. Virou a página e deu uma olhada no recorte colado ali. Milionário Dewart torna-se ao Colorado pelas portas dos fundos? Executivo da Hanging Country, identificado como Charles Grundy, por Randy Corlin, editor financeiro. O Hotel Overlook, um deslumbrante palácio de prazeres nas montanhas do Colorado. Durante um tempo, o brinquedo pessoal do milionário Horace Dewar está no centro de um embaraço financeiro que só agora começa a ser esclarecido. No dia 10 de abril do ano passado, o hotel foi comprado por uma firma de Las Vegas, Hanging Country Investimentos, para se tornar um clube privado para executivos ricos do Oriente de origem estrangeira ou local. Agora, dizem as fontes de informação que o Hanging Country é presidiado por Charles Grundy, 53 anos, presidente do Grupo de Desenvolvimento Imobiliário da Califórnia até 1959, quando se demitiu para assumir o cargo de vice-presidente executivo no escritório central das empresas em Denver. O fato levou a especulações de que o Hanging Country Investimentos pode ser controlado por Dewar, que pode ter adquirido o Overlook pela segunda vez e, decididamente, sob circunstâncias estranhas. Grundy, que foi acusado e absolvido por sonegação de impostos de renda em 1960, não pode ser localizado para comentários. Horace Dewar, que zela suspeitosamente por sua privacidade, não fez comentários quando consultado por telefone. O deputado Dick Bones, de Golden, solicitou completa investigação do... Aquele recorte era datado de 27 de julho de 1964. O próximo era uma coluna de jornal de domingo de setembro do mesmo ano. Era de autoria de John Springer, um investidor para caso de corrupção da turma de Jack Anderson. Torrance lembrava-se vagamente de que
Brandon morrera em 68 ou 69. Zona Franca da Máfia no Colorado, por Johnson Pranger. Parece agora possível que o mais recente local de descaso e recreação dos chefes supremos da Organização dos Estados Unidos esteja localizado num hotel afastado, aninhado no centro das rochas, o Hotel Overlook, um elefante branco que foi, sem sorte, dirigido por quase uma dúzia de diferentes grupos de indivíduos desde sua inauguração em 1910. Está agora sendo operado como um clube privado muitíssimo fechado, aparentemente para homens de negócios que precisam de descanso. A pergunta é, realmente, em que negócios estão os associados do Overlock metidos? Os sócios presentes à reunião da semana de 16 a 23 de agosto podem nos dar uma ideia. A lista abaixo foi obtida por um ex-empregado do Hainan Country Investimentos, uma companhia a princípio tida como testa de ferro de empresa de propriedade de grupo da Derwent. Parece, ao que tudo indica, que o interesse da Derwent no Hanging Country, se é que é algum, só é ultrapassado pelos interesses dos diversos barões do jogo de Las Vegas. E estes mesmos gangsters estiveram no passado ligados a suspeitos e condenados chefes do submundo. Presente no Overlock durante a ensolarada semana de agosto estavam Charles Grodin, presidente do Hake Country Investimentos, quando tornou-se público em julho deste ano que estava capitaneando o barco Hake Country, foi anunciado consideravelmente depois de fato que ele havia anteriormente se demitido do seu cargo do grupo de Derek Grodin com sua juba prateada, que se recusou a conversar comigo para essa coluna. Foi uma vez julgado e absolvido por sonegação de impostos, 1960. Charles, Baby Charlie, Bautaglia, o empresário de Las Vegas de 60 anos, acionista do Grand Bark e do Lucky Bones na área de Strip. Batalgia é amigo íntimo de Grodin. Seus antecedentes criminais remontam de 1932, quando foi julgado e absolvido como assassino de quadrilha de Listen o holandesinho Morgan. As autoridades federais suspeitaram de envolvimento com tráfico de drogas, suposto prostituição e crimes por encomenda. Mas Baby Charlie foi apenas uma vez para trás das grades, por sonegação de impostos, em 1955 a 56. Charlie Scarney, o principal acionista da Funtime Automatic Machines, a empresa fabrica caça-níqueis para o pessoal de Nevada, mesas de pinball e Junkerbox, moeda melódica, para o resto do país. Cumpriu pena por assalto à mão armada em 1940, porte de arma oculta 1948 e por fraude de imposto 1961. Peter Saze, importador com base em Miami, com aproximadamente 70 anos. Durante os últimos 5 anos, tem lutado contra a deportação como persona non grata. Foi condenado por acusação de receptação e ocultação de propriedades roubadas, 1958, e por fraude de impostos, 1954. Charmoso, distinto e elegante, Peter é chamado Popá pelos íntimos
e foi julgado sob acusação de assassinato e de ter participado como cúmplice dos outros homicídios. Grande acionista da Funtime de Scarne, tem também participação nos lucros de 4 cassinos de Las Vegas. Vittorio Gianelli, também conhecido como Vitor, o açougueiro, julgado 2 vezes por massacres de gangues, um deles, o crime do Machado de Boston, o assassinato de vice-chefe supremo de atividades ilegais Frank Scott. Giuliani foi acusado 23 vezes, julgado 14 e condenado apenas uma vez por furto em 1940. Informado que nos últimos anos Gianelli tornou-se poderoso para a Operação Oeste da organização, que é centralizada em Las Vegas. Carl Jimmy Ricks Prachin, um investidor de São Francisco, famoso por ser o provável herdeiro do poder exercido agora por Gianelli, Prachin detém grande número de ações do grupo Denver, Hanging Country, Funtime e de 3 cassinos de Las Vegas. Prachin tem ficha limpa na América, mas foi acusado de fraude no México. Suspeita que foi rapidamente afastado 3 semanas depois de levantada. Comenta-se que Prachik pode ser acusado de levar o dinheiro de operações do cassino de Las Vegas e de dirigir as grandes importâncias de volta às legítimas operações oeste da organização. E agora, tais operações podem incluir o Hotel Overlook, no Colorado. Outros visitantes durariam as estações e incluem. Havia mais, porém Jack passou por cima, sempre enxugando os lábios com a mão. Um banqueiro com ligações em Las Vegas, homens de Nova York que aparentemente faziam outra coisa no Garment, além de roupas. Homens citados por envolvimento com drogas, vícios, roubos, assassinatos. Deus, que história! E estiveram todos aqui, exatamente aqui em cima, naqueles quartos vazios, talvez trepando com putas de luxo no 3º andar, bebendo litros de champanhe, fazendo negócios que se transformariam em milhões de dólares, talvez na mesma suíte onde o presidente tinha estado. Havia uma história, isso sim, uma tremenda história. Um pouco frenético, tirou a caderneta do bolso e rabiscou. Lembrou outro lembrete para verificar toda essa gente na biblioteca de Denver. Quando o trabalho de zelador estivesse concluído. Todo hotel tem seus fantasmas. O Overlook tinha uma assembleia inteira deles. Primeiro o suicídio, depois a máfia e o que em seguida? O recorte em seguida era uma reação furiosa de Charles Cronden contra as acusações de Bennigar. Jack sorriu maliciosamente. O recorte da outra página era tão grande que estava dobrado. Jack abriu e levou um susto. A foto ali parecia saltar para ele. O papel de parede tinha sido mudado desde junho de 1966, mas ele conhecia aquela janela e a vista muito bem. Era a paisagem do oeste da suíte presidencial. O assassinato veio a seguir. A parede de salete junto à porta, que levava ao quarto, estava salpicada de sangue do que só podia ser uma partícula de cérebro. Um guarda com o rosto sem expressão estava de pé, junto a um cadáver escondido no cobertor. Jack olhou fascinado e os olhos correram então para a manchete.
Perdão. Assassinato mafioso em hotel do Colorado. Famoso chefe de quadrilha assassinado em clube privativo. Mais 2 mortos. Famoso chefe de quadrilha assassinado em clube privativo. Mais 2 mortos. Cindy Winder, Colorado. UP. A 60 quilômetros dessa pacata cidade do Colorado, uma execução ocorreu na coroação das Montanhas Rochosas. O Hotel Overlook, comprado há 3 anos para ser um clube privativo por uma firma de Las Vegas, foi palco de um assassinato triplo. 2 dos homens eram companheiros do guarda-costas de Vittorio Gianelli, também conhecido como o Açougueiro, por seu envolvimento em um assassinato em Boston há 20 anos. A polícia foi chamada para Robert Norman, gerente do Overlook, que disse ter ouvido tiros, e alguns dos hóspedes informaram que 2 homens, com o rosto escondido por meias e empunhando armas, fugiram pela escada de incêndio, escapando num conversível marrom de modelo recente. O policial Benjamin descobriu 2 homens mortos, mais tarde identificados como Victor Borman e Rogers Macassey, ambos de Las Vegas, do lado de fora da suíte presidencial, onde já se hospedaram 2 presidentes americanos. No interior, Maurer encontrou o corpo de Ginelli estendido no chão. Ginelli estava aparentemente fugindo dos criminosos quando foi assassinado. Maurer disse que Ginelli foi morto por tiros de escopeta de grosso calibre a queima-roupa. Charles Crondon, o representante da companhia que agora é proprietário do Overlook, não pode ser encontrado. Abaixo do recorte, em rabiscos fortes de esferográfica, alguém escrevera: levaram as bolas dele junto. Jack olhou fixo para aquilo durante muito tempo, sentindo frio. De quem era esse álbum? Finalmente viu a página engolindo em seco. Virou a página, engolindo em seco. Outra coluna de Johnson Banniger. Esta datada de 1967. Leu apenas a manchete. Hotel famoso vendido depois de assassinato, personalidade do submundo. Hotel famoso vendido depois de assassinato de personalidade do submundo. As folhas que se seguiam estavam vazias. Levaram as bolas dele junto. Folheou de volta para o começo, procurando o nome ou endereço, mesmo um número de quarto, pois tinha certeza de que fosse quem fosse, a pessoa que fizera o álbum de recortes ficara no hotel. Mas não havia nada. Ele se preparara para repassar os recortes mais atentamente desta vez, quando uma voz chamou das escadas: Jack? Amor? Wendy. Levou um susto, quase se sentiu culpado, como se estivesse bebendo às escondidas. E ela pudesse sentir o cheiro do álcool. Ridículo. Esfregou os lábios com as mãos e respondeu: Sim, bem, estou procurando ratos. Ela estava descendo. Escutou-o na escada e, em seguida, atravessando a sala de caldeiras rapidamente, sem pensar por quê, escondeu o álbum sob a pilha de notas
notas e faturas. Levantou-se enquanto ela atravessou o arco. Que diabos está fazendo aqui embaixo? São quase 3 horas. Ele sorriu. Já é tão tarde? Estava aqui mexendo nessas coisas, tentando descobrir onde os corpos estão enterrados, acho. As palavras ecoaram maldosamente dentro de sua cabeça. Ela se aproximou, olhou e, inconscientemente, ele se afastou. Sem poder se conter, sabia o que ela estava fazendo. Tentar sentir o cheiro de bebida. Talvez nem ela mesma soubesse, mas estava. E isso o se fez sentir culpado e furioso. Sua boca está sangrando, disse ela num tom curiosamente neutro. Hã? Levou a mão aos lábios e se estremeceu com a dorzinha. O dedo indicador ficou sujo de sangue. Seu sentimento de culpa aumentou. Ficou esfregando a boca de novo, não é? Ele abaixou os olhos e encolheu os ombros. Acho que sim. Tem sido um inferno para você, não tem? Não, nem tanto. Ficou pelo menos um pouco mais fácil? Levantou os olhos para ela e começou a caminhar. Andando, ficava mais fácil. Foi até a mulher e passou um braço em volta da sua cintura. Afastou uma mecha de seu cabelo loiro e beijou-lhe o pescoço. Sim, disse ele. Onde está Danny? Ah, ele está por aí, em algum lugar. Começou a ficar nublado lá fora. Com fome? Escorregou a mão sobre o traseiro da mulher, coberto pelos jeans apertados, com simulada sensualidade. Como um urso, madame. Olha aí, seu preguiçoso. Não comece com o que não pode terminar. Uma trepadinha, madame? Perguntou ele, ainda acariciando. Fotos sujas? Posições bizarras? Enquanto atravessavam o arco. Jack deu uma olhada para a caixa onde o álbum de quem estava escondido. Com a luz apagada, era apenas uma sombra. Aliviou-se por ter conseguido afastar o Wendy. O apetite sexual tornou-se menos simulado, mais natural ao se aproximarem da escada. Talvez, disse ela, depois de comermos um sanduíche. Ai! Fugiu ele rindo. Isso faz cócegas. Isso não é nada comparado com o que Jack Torrance gostaria de fazer, madame. Cai fora, Jack. O que me diz de um misto quente? Como aperitivo? Subiram as escadas juntos, e Jack não olhou para trás de novo, mas pensou nas palavras de Watson. Todo grande hotel tem um fantasma. Por quê? Diabos! As pessoas vêm e vão. Wendy então fechou a porta do porão, que ficou atrás deles na escuridão. Capítulo 19. Em frente ao 217. Continua.